Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui na Hora do Visagismo, que começa todos os dias às 10h03 da manhã. As pessoas têm me perguntado por que às 10h03 da manhã. Porque dia 10/3, 10 de março, é o dia do visagista. E é com muita satisfação e muita alegria que eu faço esse encontro com vocês todos os dias, de segunda a sexta, às 10h03 da manhã. Aqui nós vamos conversar sobre a sua jornada no visagismo. Lembrando que as nossas lives têm mais ou menos 45 minutos e o nosso objetivo aqui é falar de visagismo. Eu sou Robson Trindade e vamos ter um momento super incrível para a gente tratar dos temas que envolvem a evolução profissional, a evolução do visagismo e como o visagismo tem impactado a minha vida e a vida das pessoas a partir daí. O visagismo é um tema muito interessante e extremamente positivo quando nós pensamos em evolução. Quando a gente fala em evolução, a gente pensa que o visagismo é a evolução da carreira profissional. Eu sou Robson Trindade e tenho um prazer enorme de estar com vocês. Hoje nós vamos receber um convidado especial que é Dom Alexandre. Dom Alexandre é um amigo, é uma pessoa incrível, ele já me conhece há muitos anos, nós tivemos várias oportunidades de nos encontrarmos na nossa carreira e eu resolvi convidar o Alexandre para ele estar aqui e fazer um bate-papo conosco, onde vocês podem acompanhar detalhadamente esse nosso bate-papo, que tenho certeza que vai trazer para todos vocês um questionamento muito interessante a respeito de como o visagismo pode impactar a sua vida, a minha vida, a vida das minhas clientes, das suas clientes e a sua vida no seu negócio. É momento de nos reunirmos e fazer o possível para aproveitar esse tempo. Então é tempo de crescer, é tempo de aprender e a gente faz isso aqui, na Hora do Visagismo, às 10h03, todos os dias de segunda a sexta. Bom, nós estamos aqui esperando onde a gente vai encontrar aqui o Alexandre. Eu já chamei ele já para ele conectar aí a imagem que ele aparecia aqui, para a gente poder ir vendo ele. Mas a intenção tenho certeza que o visagismo faz uma grande diferença. E quando eu falo de visagismo, as pessoas falam que eu falo como alguém que é muito apaixonado pelo que fala, pelo que faz, né? É extremamente importante quando você atinge um objetivo, né? Quando você caminha em busca de um objetivo. Mas quando você atinge esse objetivo, isso é imensurável, isso é uma coisa sensacional e é muito difícil de pensar como eu trabalharia, como eu me viraria, qual seria o meu comportamento se eu não tivesse hoje na minha vida o visagismo. Se o visagismo não tivesse vindo para a minha vida de maneira tão forte, tão significativa, mas principalmente abrindo a minha cabeça, me trazendo oportunidades. E não tenho dúvidas, viu? Todo dia é dia de aprender. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente avança, todo dia a gente sempre tem uma necessidade de entender um pouco mais, encontrar novos caminhos para ir tangenciando a evolução que ocorre todos os dias. E assim, você precisa se conectar ao novo caminho e o caminho do futuro. E se você se conectar no futuro, você vai se conectar ao visagismo. É isso que a gente está falando, é isso que a gente veio aqui para tratar. E esse nosso bate-papo sempre vai ocorrer de maneira suave. É uma conversa, uma maneira para você entender e a gente poder aqui debater exatamente o que o visagismo tem feito no meu trabalho. Principalmente, o meu objetivo é passar para vocês de alguma maneira, alguns conhecimentos para que você possa evoluir, para que você possa colocar mais sentido no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia da sua vida, principalmente pensando que nós vivemos um momento um pouco indeciso, a gente não sabe quando as coisas vão retomar, mas o mais importante é que você tenha que estar focado, que quando você vai buscar oportunidades,
sempre causa um medo mesmo. A gente tem um medo, a gente tem um pavor de buscar o Alexandre. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui, ainda não. Só mais um minuto. Então, estou esperando o Dom Alexandre se conectar com a gente aí, para a gente dar seguimento, e vamos entrevistar ele hoje, vai ser super legal. Olha só, quando nós pensamos em visagismo, né, muita gente pergunta, né, como é que o visagismo funciona? Como é que o visagismo pode mudar? Né? O visagismo nos dá a oportunidade de um novo olhar. É um novo olhar que provoca, um olhar que mexe com a maneira de eu enxergar aquilo que eu só olhava antes. Enxergar é ver detalhes, escutar e transformar alguma coisa que alguém fala em uma imagem. Isso é super interessante porque as pessoas, quando fazem algum comentário, a gente tenta imaginar a situação que a pessoa está falando. É isso que ela está falando, como isso faz sentido para mim. Então eu tenho que criar uma imagem a respeito do que estão me contando, de como estão me participando daquilo que eu estou escutando. E ao mesmo tempo, enquanto eu olho para uma pessoa, eu preciso enxergar os seus detalhes, eu preciso enxergar pequenas possibilidades na construção daquele pedido. Porque quando nós pensamos em atender uma pessoa, é muito importante que a gente escute o pedido, escute o que a cliente vem falando. E quando a gente escuta e presta atenção, a facilidade de atingir o objetivo é muito maior, é muito mais simples, principalmente porque à medida que ela vai falando, eu já vou encontrando quais são os caminhos que eu vou seguir. Isso é muito simples. As pessoas falam, mas será que eu consigo? Consegue, sim. Consegue, mas existe um modo que você vai preparar, que você vai avançar, mas tenha certeza de uma coisa. Você vai pegando aí essas informações todas, vai juntando isso para você, vai construindo esse conhecimento e tenho certeza absoluta que aqui nós vamos tornar uma jornada de visagismo e vamos fazer aqui com que você faça uma conexão com o seu futuro. Ô, dificuldade! Olá! Bom dia, Robson, bom dia, Tânia. Seu fone, aí. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer enorme, é um prazer muito grande estar com você, conversar com você. Então, todos fiquem bem atentos, se acomodem bem aí nas suas poltronas, nas suas cadeiras, coloquem o fone de ouvido, que começa o nosso bate-papo com esse grande amigo, esse meu irmão, é praticamente um filho para mim, que ele tem idade para ser meu filho, e mora no meu coração, ele, a família dele. E é uma oportunidade muito grande de estar com você e principalmente abrir esse papo, né? E o nosso tema hoje é como o visagismo impactou a sua vida, como ele fez um resultado positivo para suas clientes e como isso, de alguma maneira, traz um sucesso financeiro na sua vida. Alexandre, é com você. Solta a sua voz, meu irmão. Oh, que bom. Primeiramente, desculpa, tá, de ter deixado de entrar aí, porque eu estava tentando entrar. Relaxa, nem sei se deu certo, mas tá aqui. Bom, Robson, eu acho que falar de visagismo, para mim, tem que falar da pessoa primeiro, né? Que eu falo que a pessoa que eu faço visagismo com mais intensidade sou eu mesmo, né? Então, para que eu pudesse ter segurança de falar de visagismo para alguém, eu precisava entender que, para mim, fazia algum sentido, né? E eu vou trazer aqui uma mensagem, né, que é uma experiência, um feedback do quanto é importante o seu curso de visagismo na prática. Eu vejo nas suas lives muitas pessoas falando que querem saber do seu curso, né? Vejo pessoas falando de MBA, mas eu acho que o visagismo na prática é um sistema educacional que faz com que a pessoa entre no visagismo e sinta o visagismo. E aí assim começa. Lá atrás, eu fiz um curso com você e com a Tânia, né? Eu inicio no visagismo com vocês. Faz bastante tempo. Com vocês que eu começo. Aí depois eu começo a minha experiência, mas começo com vocês. Eu fiz um Quando foi isso?
Ah, Robson, eu vou chutar de 4 a 5 anos atrás. Eu não Ah, eu não lembro. lembrava disso. Eu comecei com vocês. Vocês deram uma vez uma aula numa universidade lá perto da Paulista. No início, Ah, eu não lembro o nome lá do lugar. Eu perto do inicio Shopping ali. Paulista, né? Ah, É. eu lembro. Era uns 4, 5 anos atrás, é isso mesmo. Aí eu lembro que eu acho que era 3, 4 dias. E no penúltimo dia, a gente fez a leitura quimérica um no outro. E Certo. aí, quando a gente fez a leitura quimérica um no outro, eu fiquei extremamente decepcionado com o meu resultado. E aí eu fui, a Thaís, minha esposa, né? Ela sempre me acompanha. Ela estava no hotel, ela não estava lá no curso, mas ela estava no hotel do lado lá. E eu fui embora com aquele papel chateado. Eu vou confidenciar para você. Eu já falei isso para você, mas talvez você não lembre. Eu fiquei muito bravo pelo valor que eu paguei para um negócio que não dava certo. E aí, quando eu cheguei no Sim. quarto, ela viu que, o meu semblante não era legal, ela pegou e falou comigo assim, mas o que foi que aconteceu com o seu dia hoje? Eu falei, olha, hoje eu tive uma experiência horrível, esse negócio de visagismo não funciona, não dá certo, e eu tô puto da vida de não estar no salão trabalhando e gastando uma grana dessa. Aí ela pegou e falou para mim assim, mas o que que deu? E aí eu comecei a ler para ela o que que foi o resultado. E aí eu lembro como se fosse hoje. Ela sentou na cama e começou a rir. E aí ela ria, e eu não conseguia parar de rir. E eu tento, o que que foi, o que que foi, o que que foi? Ela olhou para mim e falou comigo assim, você tá de sacanagem comigo, né? Isso aí que tá escrito no papel é você. Você pode não se ver desse jeito, mas é você. Aí aquilo ficou como uma pulga atrás da orelha. Falou, melhor esquecer isso e deixa para amanhã, que ainda tinha o último dia. Aí eu chego lá e chamo você. Robson, vem cá, eu tô muito chateado. Ó, esse negócio aqui, ó, não dá certo. Esse negócio de leitura quimérica não funciona. Por quê? Porque isso daqui não sou eu. Olha que indeciso. Eu não sou indeciso, eu sou faca na caveira. Eu ponho a meta para frente e vou embora. Ó, você está falando aqui que eu sou emocional. Imagina, nada me abala. Nada me abala. Eu vou com tudo para cima. Aí você falou assim, calma, que talvez o seu caso seja algo mais profundo. E aí, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de saber sobre aparência e imagem. Aí você diz para mim, ó, existe uma diferença entre aparência e imagem, mas vamos lá. No passado, você disse para mim que você empreendeu muito novo, né? Eu falei, sim. Aí você me perguntou, com quantos anos você foi empresário? Eu falei, 23. Aí você me perguntou assim, alguma vez você se sentiu inferiorizado perante a sua equipe por ser uma pessoa jovem de idade? Eu falei, várias vezes. Alguma vez, por você ser jovem, você sentiu frágil na hora de passar aquela mensagem que você era profissional? Eu falei, várias vezes. Aí você respondeu para mim, no passado, você criou uma imagem, uma imagem de uma pessoa bem-sucedida, racional, forte, que não precisava ficar mostrando toda hora e você se enrijeceu. E aí hoje você não consegue se ver mais. E naquele momento que você acabou de fazer a sua colocação, a sensação que eu tinha é que eu tinha um plug solto, assim, eu andava pela rua e um plug balançando assim, e alguém falou assim, ó, você, para aí um minutinho, tem um plug solto. Tum. E aí, naquele momento, Robson, fez muita diferença na minha vida. Eu estava numa transição aonde que eu tinha um sócio aonde que não dava muito certo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. As pessoas, quando falavam de mim, falavam coisas horríveis e eu me magoava muito, porque eu não conseguia ver o que elas falavam de mim. Mas eu não entendi que no passado eu fiz uma imagem de uma pessoa extremamente bem-sucedida, eu vou dar certo, eu vou dar certo, e lá na frente aquela imagem não conversava mais com o novo Alexandre. Então o novo Alexandre precisava de uma nova imagem. E aí o visagismo o que fez? Mudou o Alexandre. E aí o que acontece? Eu sempre digo, né, que o Dom Alexandre, que é uma figura que eu trabalho, ele é o meu produto de visagismo. Então, assim, quando eu saio do salão, quando eu não estou falando de cabelo, eu sou o Alexandre. Eu ando descalço, eu moro na roça, eu sou uma pessoa simples. Mas o Dom Alexandre, ele sobe num palco e levanta o queixo, fala Que alto, legal. sabe o que fala e impacta. Porque o Dom Alexandre é uma figura do visagismo. E eu já criei ele assim.
Então, assim, o que ele mudou na minha vida? Tudo, né? Se você fizesse uma pergunta para mim, o que é o visagismo para você hoje? Tudo. Eu faço galinheiro usando visagismo, sabe, as coisas mais idiotas. Converso, me relaciono com pessoas, atendo pessoas com o visagismo, né? E é muito, muito legal. Dom, fala uma coisa para mim. Quais são os comentários que você escuta dos seus clientes? Como é que seus clientes falam e comentam com você sobre o que você faz por eles? Tá. É impressionante. Vou usar. Você é um cara fora da curva, né? Não estou puxando seu saco, não. Você sabe que a gente se relaciona na doideira, né? Uma vez eu lembro de uma outra passagem que eu acho que eu estava absorvendo um negócio tão rápido, tão rápido, tão rápido. E você chegou perto quando eu estava conversando com alguém na MBA. E aí você chegou e falou comigo assim, viu, vai devagar, porque se você falar tão rápido assim do jeito que você está falando, as pessoas vão achar que você está com um espírito atrás de você, que tem alguém falando da vida delas no seu ouvido. O que as clientes falam do meu atendimento? Eu falo que assim, eu procuro sentir o visagismo. Antes disso tudo, eu sinto. Então, eu tenho comunicações que são muito doidas. Assim, eu bato o olho na pessoa, do jeito que ela se movimenta. Hoje eu consigo, talvez, ser 80% mais assertivo com relação à leitura quimérica. Então, ela começa a falar, eu já começo a medir no olho, eu tenho minhas métricas, que são a forma com que eu meço. Eu já mudo a comunicação. Pro racional eu falo uma coisa, pro emocional outra, pro intuitivo outra. Então, a minha conversa com cada pessoa é individual. E aí, quando eu começo a falar isso, a pessoa fica assim. E aí? Fica impactada, né? Que legal. Por quê? Porque, assim, ela está acostumada em atendimentos convencionais, onde o cabeleireiro fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Tudo. O que você quer fazer? Eu quero cortar assim, 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 tá aqui a foto, tananana. Então tá bom, vai ficar ótimo. O visagista, ele olha a cliente abrindo a porta. Como ela abre a porta, quando ela vem até a sua cadeira, como ela pisa ao chão, como ela se movimenta. A gente já começa a fazer leituras quando ela vem a seu encontro. Quando ela senta na sua cadeira, se ela cruza a perna, se ela não cruza, se ela já sai abordando, falando, se ela é mais comedida, é mais fechada. Aí você já começa a fazer medições. Como eu vivencio o visagismo, hoje eu faço muito, muito automático e também muito rápido esses tipos de leitura. Então, quando ela começa a falar, eu falo, só um minuto. Você está certo. E o seu ponto de vista está perfeito. Vou trazer uma mensagem rapidinho. Um exemplo. Sentou recentemente uma senhora na minha cadeira com uma pele extremamente dourada. E ela falou comigo assim que ela não gostava de nenhum cabeleireiro que fizesse loiro. Porque nenhum cabeleireiro fazia o loiro que ela queria. Eu perguntei por que ela não conseguia. Ela dizia que os cabeleireiros deixavam a pele dela mais dourada. Eu falei, nossa, é uma colocação interessante. Aí quando eu fui olhar o fundo dela era muito escuro. E ela gostava de um tom extremamente claro. E aí eu falava assim, poxa, o que deixou de ser avaliado? Quando os cabeleireiros pegam para clarear um cabelo muito escuro, das duas uma, né? Ou eles são corajosos e ficam repassando o cabelo com pó até atingir um grande clareamento e cria sensibilidade, ou eles têm uma dificuldade de fazer isso porque tem medo do cabelo quebrar e clareia até um determinado ponto e depois acinzenta para controlar aquele laranja do residual. E quando os cabeleireiros faziam isso nela, porque o cabelo dela já era sensibilizado, o cabelo cinza deixava a pele dela mais dourada. Quem era ela? Ela buscava harmonia? Não, ela era caráter. Ela queria um cabelo claro e dourado. Eles harmonizavam em vez de caracterizar. Aí, quando eu olhei para ela, do jeito que ela falava, eu olhava para a pele dela, virei o bracinho dela, fiz um testinho para ver se ela tinha pele quente ou pele fria, e fiz toda aquela leitura, eu falei para ela, olha, o que aconteceu até hoje foi isso, 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 isso e isso. Numa linha cromática, o que nós precisamos fazer é isso, isso, isso e isso. Eu posso fazer o que você está pedindo, ou você confia em mim, eu sou visagista. Ela falou assim, sério? Nunca tinha visto um visagista, mas vamos lá. E eu acertei. Por quê? Porque a leitura estava na pele, não no cabelo. Quando você sai do lado convencional e começa a fundamentar, estudar,
Você passa a ter mais ferramentas para desenvolver o seu trabalho, né? Legal. Vou fazer uma coisa. Vamos deixar uma dica aqui, algumas dicas aqui para as pessoas, né? Então, primeiro me conta uma coisa. Você recomendaria o visagismo para algum profissional que atua no segmento de beleza? Assim, ó, a sua vida antes, a sua vida depois do visagismo, você recomendaria que os profissionais investissem na sua carreira, que os profissionais tivessem interesse em buscar esse conhecimento para trazer alguma mudança diferente, positiva? Como você vê essa relação de antes e depois, e se você recomenda isso para os profissionais? Assim, ó, eu faço uma brincadeira, sabe, Robson? Tudo que eu faço, eu uso a palavra visagismo. E ainda, na maioria dos casos, eu coloco hashtag visagismo. Porque como o hashtag é uma ferramenta de busca, se alguém buscar visagismo, ainda tem uma chance de eu aparecer lá, ó, o gordinho aparecer lá, né? Então, assim, entendam o seguinte, quando vocês colocam a palavra visagismo e estudam visagismo, já é autoridade. Nós vivemos numa era que as pessoas precisam de etiqueta. Sou embaixador, sou técnico, sou isso, sou aquilo, sou visagista, sou, sabe? E quando você coloca ali uma comunicação, você ajuda o visagismo, e se você estuda o visagismo, você vai ter a sua ótica. Eu acho muito interessante quando eu encontro com outros visagistas e nós começamos a conversar e eu percebo que um usa uma palavra e o outro usa outra. Nós falamos da mesma coisa, mas um está ensinando para o outro a mesma coisa, mas já sabe. Então, quando a gente estuda, quando a gente busca, a gente vai encontrar no caminho a sensibilidade de muitos profissionais. E cada profissional, quando você dá aula e a Tânia dá uma aula juntos, são duas pessoas dando aula, não tem nada a ver uma aula com a outra. Mas os dois a gente enriquece. Mas vocês são casados, vocês estudam junto, trabalham junto, como é que vocês dão duas aulas separadas? Então é muito rico isso, estudar, buscar. E no dia a dia é nítido, quando você olha o seu trabalho, igual eu faço uma brincadeira, né? No cenário de harmonização, nós falamos muito de sombra e luz, né? A Tânia mesmo é uma grande orientadora para mim nesse sentido. E sombra e luz, então eu peguei lá um hashtag Ombre Lumière, que é um em francês, como o visagismo vem de lá. E quando eu faço mechas, como hoje em dia a gente está em alta com mechas e isso está rentabilizando muito nos salões, então eu brinco lá, hashtag mechas visagistas. Ombre Lumière, sombra e luz. E o que eu faço? Eu faço o equilíbrio de sombra e luz. Se a pessoa vai lá e faz um movimento mais expansivo numa área, eu deixo mais claro. Se ela faz um momento de contração na outra, eu deixo mais escuro. Você tem um olhar de quem enxerga, não de quem só vê, né? Você enxerga as coisas. Sim. Isso faz uma grande diferença na vida do profissional, né? E aí eu queria te fazer uma provocação, mas principalmente, se você tivesse que olhar, vamos pensar para a Thaís, né? A Thaís, a sua esposa, que ela trabalha mais com maquiagem, né? Não, a Thaís, então, a Thaís ela faz maquiagem também, mas o foco dela é mas cabelo. Ela é profissional, é cabelo. Mas ela faz maquiagem, né? Faz também. Então, tenta olhar para ela e comentar com a gente como você vê a Thaís hoje, tanto mexendo em cabelo quanto mexendo com maquiagem. Como é que era a Thaís antes, como é que é a Thaís hoje? Você nota alguma diferença nela? Eu vou confidenciar algo. Ela está escutando, hein? A Thaís, vamos lá. Deixa eu fazer um cálculo de tempo. 2 anos atrás, a Thaís chegava em casa e falava comigo que iria mudar de área. Ela queria trabalhar com outra coisa. Eu falava com ela, como que você é uma profissional de 10 anos vai deixar para trás uma história? E aí ela falava assim, não, mas eu não me sinto valorizada, eu não me sinto motivada. Sim. O serviço dela era mais barato do que o meu. A procura pelo trabalho dela era menor do que o meu. E aí eu peguei e disse a ela, olha, a gente precisa estudar junto. E aí eu levei ela para fazer MBA, que eu me apaixonei na primeira aula, falei, na segunda ela já tinha que estar dentro. E nós estudamos esse ciclo com vocês. A gente foi para Paris, ela fez outros cursos lá. E o trabalho dela hoje é também fundamentado pelo visagismo. Aí agora vamos falar do resultado, né? Como é hoje? O trabalho dela é mais bonito do que o meu. Quem quiser ver o trabalho dela, tem aí nos comentários.
thaisventura.visagista. Thaís com uma TH. O trabalho dela é muito mais bonito do que o meu. O Instagram dela tem mais engajamento do que o meu. Nós estamos na crise, né? Estamos reclusos em casa. O celular dela tem orçamento de trabalho o tempo todo. O meu tá parado. Porque o trabalho dela é mais bonito que o meu. E quando as pessoas procuram ela, procuram por causa do visagismo. E eu nem tanto, porque eu já sou um cabeleireiro antigo. Então muita gente me procura pelo velho boca a boca, né? O trabalho dela não evoluiu. O trabalho dela transformou. Mudou completamente. É legal isso. E eu queria, lógico que eu pretendo que a gente possa deixar para as pessoas algumas dicas para as pessoas, para elas poderem pensar sobre as dicas, né? Como isso pode mexer com elas. Mas eu queria que você falasse para mim, contasse para nós todos, né? Hoje você está trabalhando, está atuando, as pessoas já te procuram, uma fala para outra, e você já está consolidado aí, principalmente na sua região, você domina muito, mas viaja o Brasil, viaja o mundo inteiro, dando curso, ensinando visagismo para as pessoas. E eu pergunto assim, para um minuto e faz uma reflexão, como é que você era lá atrás? Como é que era aquele Alexandre, como é que era? Porque você já era cabeleireiro, você já trabalhava, você já tinha o seu negócio, né? Como é que era a sua sensação? Como é que você vivenciava aquele momento e que o que fez você dar eu vou procurar alguma coisa? Como era aquela vida? Você fala o que me motivou a buscar e encontrar o visagismo? Ou como... Porque assim, para você dar um passo para frente, você precisa estar, de alguma maneira, triste com alguma coisa em você. Ah, sim, sim. Não, mas é exatamente isso. O que acontece? Eu lá atrás, nesse momento que eu acho o visagismo, foi assim, ó. Eu estava num momento muito complicado da minha vida, mas muito, 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 de não financeiro, porque eu trabalhava muito, ganhava muito dinheiro, era uma época muito boa quando eu encontrei o visagismo. Mas eu não me sentia feliz, sabe? Eu entrava dentro do salão e para mim não fazia sentido mais. Eu entrava ali e falava assim, nossa, todo dia a mesma coisa. Vem a mulher, bate no quinho e corta o biquinho. Vem a outra, deixa loiro. Vem a outra, escurece. Aquilo não fazia sentido para mim. Eu sempre digo que para mim tem que mexer com o meu emocional primeiro. Depois eu vou fazer o racional. E aquilo não mexia, não me trazia sentimento mais. E aí eu tive essas complicações. Estava rompendo uma sociedade em negócio e rompendo uma sociedade matrimonial, né? E aí você fica igual cachorro que cai do caminhão de mudança, né? Você fica um cotô, um covô, não tem para onde ir, né? E aí eu falava assim, eu preciso de buscar uma coisa para ocupar minha cabeça. E aí eu tenho um amigo, e ele não é visagista, mas ele fez um comentário que eu levaria para esse lado. Eu falei com ele assim, eu quero montar alguma coisa na internet, eu quero vender produtos, dar consultoria, fazer qualquer coisa. Aí ele falou assim, viu, mas... Queria largar a carreira profissional? Largar de ser cabeleireiro? Oi? Quem? Você queria largar de ser cabeleireiro? Não era. Ele era design de... Não, você. Ah. Você queria largar de ser cabeleireiro? Você queria trabalhar com outra coisa? Eu queria criar alguma coisa a mais ou mudar algo na minha vida. Mas eu nunca pensei em deixar de ser cabeleireiro. Aí ele pegou e falou comigo assim, Alexandre, faz o seguinte, ao invés de você ingressar numa nova coisa, faz assim, ó. Ó, colocaram que travou. Travou o quê? O meu áudio... Não, voltou, tá normal. Voltou? Segue aí. Não, ao invés de você mudar o que você está fazendo, mudar para outra coisa, por que você não muda o que você está fazendo? Se você trabalha do lado direito do salão, trabalhe do lado esquerdo. Se você usa preto, usa branco, vice-versa, fala baixo, fala alto, se movimenta mais, provoque no meio do seu salão um outro tipo de informação, um outro tipo de estímulo. Eu comecei a perceber que algumas coisas faziam sentido. E aí eu comecei a procurar na internet, né? Falei, alguma coisa de autoajuda. E eu li sobre visagismo, e juro por Deus, eu sempre me movimentei ativamente no mercado. Eu digo que eu tenho 20 anos de estudo. Eu nunca tinha ouvido falar de visagismo. Aí eu vi, e aí na época achei o primeiro, na minha busca, o que apareceu primeiro foi o Claude, né? Mas aí eu mandava mensagem para ele e ele não fala outra língua, né? Só fala francês, né? E ele não respondia. Mas aí eu tinha a palavra, eu tinha o visagismo.
E aí eu comecei a estudar. E aí, quando eu fui ver, eu achei um curso seu. Mas foi papum. Eu achei de manhã, já peguei o telefone, já liguei, já reservei. Era na outra semana. E aí já comecei. E assim, quando o visagismo veio na minha vida, me mudou, né? E vou te falar mais, eu vou à frente. O visagismo mudou várias vezes a minha vida ao longo desses anos que eu estudo. E nesse momento eu tenho um croquis do novo Dom Alexandre. Vai ter um novo Dom Alexandre pós-Covid-19. E eu estou fazendo com visagismo. Isso é um olhar visagista para as coisas, né? Isso é uma maneira de você buscar entendimento. Quando eu venho falando para as pessoas, o objetivo é o mesmo, né? Tentar despertar nelas o interesse de uma oportunidade, de como isso pode fazer a diferença para elas. Mas as pessoas têm muito medo de dar o primeiro passo, né? Então eu queria que você pudesse falar assim, quando você começou a trabalhar com visagismo, atender uma cliente, né? Como é que era esse momento? Porque quando você parte para o primeiro momento, sempre é uma dificuldade, né? E esse é um medo que assusta as pessoas, né? Como é que foi esse começo seu? De atender uma cliente lá. Vou atender a cliente com visagismo agora. O início, o primeiro atendimento, aqui não tem censura, né? Caganeira, assim, Não, sabe? Bater não, perna, sabe pode assim? o que você quiser. Por quê? Eu tava. Esses dias mesmo eu tava conversando com a Tânia, né? Quanto mais você se aprofunda, você vê que o visagismo ele é um quebra-cabeça gigantesco, né? E aí você tem uma comunicação, mas tem uma interferência, como o signo e o seu ascendente. E eu tinha uma informação muito pequena, né? Eu fiz o primeiro curso, eu já sabia o que era visagismo, eu aprendi muito bem fazer a leitura quimérica, nunca errei, né? Entendi, estudei aprofundamente todos os dias, mas eu não me sentia seguro. Então, como que eu comecei a fazer isso? Eu precisava praticar, certo? Eu sempre conto o pessoal da risada, que eu tenho bastante movimento educacional também, né? Eu sempre conto isso quando eu estou falando de coloristas. Eu morava em São Paulo, morei 3 anos em São Paulo antes de vir para Sorocaba, e eu sentava no fim do ônibus ou no fim do metrô com uma tabela de cores, punha ela fechada no colo e olhava aquela senhorinha de verde lá na frente. Qual que é a cor do cabelo dela? A base, o desbote, qual é a nomenclatura? Aí eu abria a cartela e via, não, errei, agora eu vou de novo. Agora é a senhorinha de roupa laranja. E assim eu fui criando meu olhar colorista. O que eu fiz com o visagismo? Eu precisava ter segurança. Então o que eu fiz? Sentei todas as pessoas que trabalhavam no meu salão, na época, nesse salão que eu trabalho com mais carga horária, né? Eu tenho outros negócios. Na época, eram umas 27 pessoas. Eu fiz 27 leituras quiméricas num dia só. E aí, depois, eu chamei uma a uma e fui explicando para ela o que eu li, para ver se fazia algum sentido, né? E aí? Lado racional, lado emocional, você é racional, emocional, intuitiva, o lado da mãe, o lado do pai. E aí, trazendo uma somatória, e o pessoal, nossa, que legal! Como você sabe disso? E aí, ali, eu senti confiança. Então, sempre o meu conselho é o seguinte, né? Eu falo que eu sempre entrei muito... aqui, ó, tem um comentário aqui, ó. Essa moça, Jaísa, ela estava nessa Jaísa. época. Ela estava nessa época. E Que assim, eu legal. sempre... Obrigado, Mel, ó. Você também, eu super admiro você, ó. A Mel trabalha com a Fátima Bernardes, ó, Robson. Muito Ela legal, que muito legal produz mesmo. a Fátima e ela é visagista também, é incrível. E assim, eu sempre digo que a entrega, quando ela é de coração, é mais rápido. Então eu sempre fiz de graça no início. Para quê? Para que eu pudesse despertar o meu olhar, para que eu ganhasse dinheiro mais rápido. Então no início eu fazia de todo mundo. A pessoa chegava no Tem salão, que praticar, né? tem que praticar. Então meu conselho é isso. Primeiro, o fundamento. Estuda, procura uma base, né? Hoje a gente tem muita gente falando de visagismo, mas tem poucas estruturas de direção, né? E vocês têm uma delas. Fundamentou, vai estudar. E estudar com pessoas é muito mais rápido, porque é diferente, né? As pessoas falam, não, eu não concordo com isso. Aí eu acho isso. Que é o meu caso, né? Eu fico
impactado, né? Porque eu aprendi o visagismo, eu trabalhei com visagismo, eu trabalho com visagismo, mas em algum momento eu, a Tânia, a Thaís, poderia falar aqui a Simone, a Nicole, e você, um número muito grande de pessoas, né? Eu vejo as pessoas olhando o visagismo e vendo isso de maneira mais profunda e buscando cada vez mais um conhecimento que é libertador, né? Esse conhecimento é libertador. E quando a gente pensa que a nossa vida foi interrompida aí por esse fenômeno, e a gente vai ter um recomeço, né? E quando a gente pensa em recomeço, a gente tem que pensar que como é que eu vou fazer depois? E aí a gente fica batendo na porta das pessoas, dizendo para elas, olha, né? É a sua hora, né? Você precisa se conectar a um novo caminho. E o futuro é o visagismo. Porque ele abre suas portas, ele melhora o seu atendimento, ele melhora o seu faturamento, ele te dá um outro status, te dá um empoderamento fantástico, né? Não é bacana você sentir poder, sentir força, sentir-se bem, acordar e falar, meu, eu vou trabalhar, né? Eu vou atender alguém. O visagismo, como o Thaís está falando, né? O visagismo é vida, né? Existe vida no visagismo, né? Então, o que a gente falou para as pessoas, né? Vamos viver junto, vamos acordar, vamos entender que o futuro está batendo na porta e que todas as oportunidades do visagismo faz isso. Faz o cara ter esse sorriso aí incrível que você tem, falar com tanta emoção, com tanto empenho, mas principalmente fala de coração. Falar como isso pode mudar a vida, né? Eu falo assim, Robson, você também tem a mãe cabeleireira, né? Eu tenho o pai, meu pai tem 74 anos, meu pai trabalha até hoje, né? Então, eu cresci também dentro de um salão e tive uma família muito grande mexendo com o cabelo e eu tenho um ponto de tristeza, sabe? Quando eu vejo a minha área. Vou te confidenciar algo. Quando eu entrei na profissão, eu saí de Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, em menos de um ano. Você sabe por quê? Porque eu tinha vergonha que meus amigos passassem na porta do salão e me vissem cabeleireiros. Porque um estava fazendo medicina, o outro estava fazendo isso, o outro estava fazendo aquilo, e eu era cabeleireiro, então o cabeleireiro não estudava. O cabeleireiro não tinha uma formação que desse orgulho. Era a minha visão, não estou falando que é assim. Né? Eu fui criado pelo dinheiro do cabelo, né? Graças a Deus, mas eu tinha vergonha, era um sentimento que eu tinha, era meu. E eu sempre cresci com muita tristeza com relação a isso. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar nos Jardins, né? Eu trabalhei com Pedro Gaudi e trabalhei no Marcelo Beauty. E aí eu fui trabalhar numa estrutura de salão muito grande, um corpo, profissionais supervalorizados, ganhando um dinheiro que na minha vida eu nunca achei que um cabeleireiro poderia ganhar. E aí eu comecei a buscar que aquilo ali podia ter um artista por trás daquilo. E hoje, quando eu vejo visagismo, eu vejo assim, no passado, os artistas eram aqueles que conseguiram trabalhar em grandes salões e apoiar em alguma história. E a maioria caminhava de uma maneira muito simples dentro da área. E o que o visagismo traz hoje é uma oportunidade de maneira bem acessível. É tentar trazer mais pessoas para o lado educacional. É fazer com que a pessoa entenda que ela pode ser cabeleireira, ela pode ser simples, ela pode ter um salão atrás da casa, atender em uma cadeira e fazer um trabalho tão foda, mas tão foda, que quando a cliente levantar e dar um feedback, é ela que vai no teto, não é a cliente. Porque ela fala, nossa, eu sou foda. Então eu sempre brinco que o visagismo é a parte intelectual da área da beleza, né? A gente hoje tem visagismo em muitas áreas, né? Hoje cresce muito. Mas dentro da área da beleza, eu acho que é uma ferramenta que você e todos os outros visagistas que estão pelo Brasil podem mudar muito o nosso cenário, né? Que legal, que legal. Eu queria que você assim, fizesse um comentário reta final do nosso bate-papo, que é tão bacana, tão legal. Né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho se isso impactou você, porque as pessoas ficam, mas eu vou fazer um negócio, mas eu vou ganhar mais, como é que vai ser isso, né? Então eu queria que você falasse como é que funciona a parte de quanto você ganha, de quanto você trabalha mais, você trabalha menos e ganha mais. Como é que é essa relação com a situação econômica? E a gente está colocando aqui, apartado a paralisação, como é, eu sei que você tem vários negócios hoje
todos na área da beleza, que você vê o mercado de maneira diferente, o visagismo ainda mais o seu olhar, mas como é que é a parte financeira desse negócio? Do visagismo? É, Eu ainda, tipo assim, o dinheiro máximo que eu ganho do visagismo é na educação, né? Porque assim, que é toda legal, é vez que alguém legal. me contrata pelo visagismo. Aí eu quero Ah, visagista, então eu contrato o Dom Alexandre. Então, tipo, eu trabalho para uma empresa, a Hairtrix Profissional. Quando a Hairtrix faz eventos, ela faz posts de visagismo, né? Antes de mim já teve outros profissionais, Pablo Sebastião, o... Como é que chama aquele quer menino dizer, que participou do reality show, que está quer dizer, na Portugal? o visagismo te projetou, o visagismo Para te dá educação. Mas oportunidades dentro da novas. minha. Mas dentro do salão, eu tenho uma comanda valorizada, porque comigo é um trabalho visagista. Né? Então, meu preço dentro da minha estrutura é o mais alto, porque eu levo o visagismo como ferramenta. Então, eu ganho dinheiro dentro do serviço, e ganho dinheiro com consultoria, e ganho dinheiro com Ah, educação. Bem muito mais. legal, muito Eu legal. faturo muito Muito mais. legal. Não, não fala quanto. Não fala não. Olha só, Alexandre, meu, é muito legal, muito bacana, assim, extremamente interessante, né? Tá com você foi um momento ímpar. Você sabe a admiração e o carinho que eu tenho por você. Eu falo em meu nome, eu falo o nome da Tânia. Eu queria deixar aqui um beijo enorme para a Thaís, que está com a gente o tempo todo participando, aí, dando testemunho dela, dizendo que nos próximos dias a Tânia vai entrar na live aí, vai fazer uma live com ela, a Tânia já me falou aqui agora. E o que a gente está fazendo aqui é aproveitar o nosso tempo, aproveitar para a gente crescer, aproveitar para a gente trocar ideias, para a gente testemunhar para as pessoas o que elas têm que viver para melhorar a vida delas, aproveitar esse tempo. Mas principalmente, acima de tudo, as pessoas precisam mandar para a gente perguntas. Façam perguntas. Deixa Mande eu, perguntas aí. Deixa eu fazer uma Fala aí. provocação, então, rapidinho. 2 minutos. Eu não sei como é que está a Fica sua tranquilo, vida, vai o que, que lá. você está pensando, se você tem um compromisso nesse segundo. Mas eu tenho uma pergunta para você, mas só que infelizmente nessa live não dá. Aí eu estou falando, porque se você puder fechar e entrar, você responde, senão a gente combina para um outro horário. Poucas pessoas sabem da sua história, como que você entrou no visagismo, lá em 94, como foi, e o que, que você pensou daquele visagismo que era um protótipo, e o que você visualizou para esse mar de coisas que você vive hoje. Eu acho que essa história a história que você devia repetir, porque essa história me motiva. Legal. Então, assim, Vou contar. Eu vou eu acho que contar não essa vai dar história. tempo. Você não quer Não, mas eu vou finalizar e contar. entrar no outro? Eu vou fazer assim, eu vou me comprometer que eu vou contar essa história porque vale a pena, mas a parte mais importante é agora, né? E assim, nós vamos depois fazer o bate-papo nós dois. E assim, eu queria que você que está assistindo e o Dom Alexandre aqui, primeiro, saiba que eu tenho um respeito enorme, né? Você sabe que o meu filho da Tânia, nós temos 3 filhos, o Pietro, a Thaís e a Laís, né? E é muito interessante quando a gente olha para as pessoas e imagina que as pessoas têm menos idade que os nossos filhos. Então a gente traz elas no coração como se fossem os nossos filhos também. Quando eu venho para a internet aqui, que eu fico falando de visagismo e falando de visagismo, é porque eu tenho um compromisso com as pessoas. Eu quero que as pessoas vivenciem a felicidade que eu vivo. Que elas sintam no coração delas aquela emoção que eu sinto. Então, assim, às vezes é difícil você falar da emoção, porque a gente quer que as pessoas cresçam, aprendam, evoluam, sejam melhores. E que elas sejam melhores para elas mesmas. Que elas sejam melhores para os seus parceiros. Que elas sejam melhores para os seus filhos. Que elas sejam melhores para os seus clientes. Que elas sejam melhores para os seus pais. Para os seus pais. Quando seu pai, você fala para o seu pai, pai, eu fiz MBA em visagismo, ele olha para você e fala, pô, meu filho fez uma pós-graduação. Meu filho, porque eles tiveram uma outra vida, uma dificuldade. Minha mãe é viva até hoje, minha mãe tremenda profissional. A gente tem falado muito pelo WhatsApp, por mensagem, mas ela me fala o tempo todo, né, que eu mudei a vida dela. Eu não mudei a vida dela. Foi ela que mudou a minha. Porque eu podia ter seguido a carreira do meu pai, que era farmacêutico, e eu segui a carreira da minha mãe, que era cabeleireira. Então, assim,
eu sei que minha mãe não pôde estudar. E cada vez que eu atinjo um degrau a mais, eu ligo para ela. Porque ela fica orgulhosa. Então, assim, eu quero que ela tenha orgulho de mim. Eu quero que a minha equipe tenha orgulho de mim. Eu quero que a minha esposa tenha orgulho de mim. Eu quero que os meus filhos tenham orgulho de mim. Eu quero que os meus netos tenham orgulho de mim. Eu quero que o mundo lá adiante fale, aqueles caras juntos mudaram a vida no começo dos anos 2000. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está falando. Mas eu queria, do fundo do meu coração, que você soubesse que eu estou muito feliz, muito contente com o seu crescimento, com a sua evolução, com a sua vida, com a vida das pessoas que você conhece, muita gente que está em volta de nós, muita gente que está voando. Esse trabalho que a gente fez para a CNN é um trabalho incrível também, um trabalho muito bacana, que tem e que as pessoas não imaginam o que a gente está fazendo, elas precisam vivenciar, elas precisam entender, elas merecem aprender o que a gente está falando. Então, assim, entra no Instagram, passa a seguir a gente lá, tem muitos vídeos lá, vai no YouTube, clica lá, se inscreve para você receber novos vídeos, mas tem muitos vídeos, eu estou passando o conteúdo o máximo que eu posso para que as pessoas possam, pelo menos, despertar nelas o interesse. Né? Nós estamos pensando em preparar umas coisas mais adiante ainda, mas o que a gente quer é que as pessoas entrem lá e em 2 minutos, 3 minutos de cada videozinho ali, ela possa startar, virar a chave e entender que é a hora, é a sua. Você que está participando com a gente aqui, que está assistindo aí, um número muito grande de pessoas participando, eu queria que você soubesse assim, é a sua hora. É a sua hora. Eu, Alexandre, estou falando para você, ó, é a sua hora. Né? Você precisa, você merece. É o momento de você se conectar. Se conectar nesse novo caminho. É um novo caminho. Né? E esse novo caminho tem um nome, tem uma placa em cima, assim, ó. Futuro é o visagismo. Robson Trindade, Fique em casa. Vai entender, ó. Fala 10 minutos da sua entrada no visagismo numa próxima live. Ó. Tá bom, olha só. Quando acabar a nossa live aqui, eu vou postar uma foto minha. Vou postar uma foto. E aí vocês vão lá na foto e façam comentários lá na foto. O que foi do nosso papo aqui que impactou você? Alguma coisa que a gente falou do começo da live até agora que mexeu com você. O que foi que mexeu com você? Então eu vou postar uma foto e você vai lá na foto e vai fazer um comentário na foto, dizendo o que foi do nosso papo, meu e do Dom Alexandre aqui junto, qual foi aquela frase que impactou você? Aquilo que mexeu com você. Aquilo que você falou, teve uma coisa que vocês falaram que, nossa, parece que está falando de mim, parece que estava me vendo. Né? Então, faz um comentário lá na foto para a gente entender como a gente pode ajudar cada um de vocês. E o Alexandre falou bem, se você tem uma cadeira na sua casa, no fundo da sua casa, na garagem da sua casa, num salão com 2 cadeiras, com 3 cadeiras, se você é barbeiro, se você é cabeleireiro, se é esteticista, se é maquiador, se é desenho de sobrancelha, se você é manicure, se você é esteticista, não importa o que você faz, se você trabalha na área da beleza, nós vamos colaborar com você. Nós vamos tocar você para você descobrir que o visagismo faz uma grande diferença na sua vida. Então, lembre-se, eu vou postar uma foto e faça um comentário, foto do que foi do nosso papo que impactou você. Lembre-se bem. E aí eu vou começar a falar, a contar, e a nossa live vai cair, certo? A live vai cair. Mas eu prometo que a gente vai retomar esse assunto, e que esse assunto é muito legal e que eu estou preparando para a gente fazer um depoimento pessoal, falando sobre a minha vida, sobre como eu comecei, como isso tudo aconteceu, como isso se deu, né? E como a gente chegou até aqui, porque você imagina que eu sou cabeleireiro e a Tânia também trabalhar comigo na área da beleza, maquiadora, esteticista, super poderosa, com conhecimento incrível. Então, assim, como é que foi essa convergência? Como é que isso tudo aconteceu, né? Como é que isso tudo se passou? Né? Que as pessoas não sabem, elas pensam que a gente já... Né? Não nasci de cabelo branco, não. Eu também tive os perrengues. Quando a gente conta as dificuldades e quando a gente fala com vocês, é que vocês podem ter certeza. Nós sabemos os medos que vocês sentem. Nós sabemos quais são as dificuldades que vocês têm. E nós estamos aqui como alguém que está pronto para adotar você e falar, vem cá,
eu sou capaz de te dar algumas informações poderosas. E se você pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que vai fazer é que vai despertar o seu interesse por esse futuro que o visagismo reserva para você. Alexandre, entramos em seguida, certo? Essa vai cair, a gente vai entrar de novo. Vamos entrar de novo Legal. e a gente vai... Eu vou contar essa história e assim... Aí você que faz o comando, você que pergunta. Eu tenho um testemunho aqui para uma pessoa que colocou sobre investimento no visagismo. Eu vou dar uma dica. Vamos entrar de novo. Que legal. Tá bom, tá Tá bom? bom. Então, por Gente, hoje, ó, muito obrigado. beijo. Saúde e paz, ó. Tudo de Obrigado. bom para vocês. E amanhã, às 10h03 da manhã, o nosso encontro está marcado novamente na Hora do Visagismo. Lembre-se bem, leia pelo menos uma página todos os dias. Lembre-se bem, leia pelo menos uma página por dia. E faça o convite para os seus amigos para vir participar com a gente. Quem foi que passou aí agora? Quem passou aí? Aí, querido, dá um beijão nele. Dá um beijão no Luca aí, dá um beijão nele. E assim, é muito gostoso. Olha que bacana, a gente está em casa, né? Estamos em casa, né? Uhum. Olha que bacana, né? E ó, para as pessoas saberem, né? A gente entra na live às 10h03 da manhã, certo? Às 10h03 da manhã. Mas tenha certeza que antes de entrar na live, eu lavo a louça que a gente jantou ontem. Eu deixo tudo limpo antes de vir para a live. Eu lavo a louça eu mesmo. Eu, uma hora dessas, vou fazer uma live e vou fazer a live lavando a louça para vocês verem. Ok? Obrigado, fica com Deus, até breve. Entramos de novo já já, ok? Tá bom. Grande abraço.